deputado Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, também a deputada Cristina Rodrigues, do Chega. Começo por si, senhora deputada. Boa noite. Boa noite. A proposta do Chega previa que este suplemento de missão atingisse os 1.022 euros. O que lhe pergunto é muito simples. Quanto é que isto custaria ao país? Bom, isto custaria cerca de 600 milhões de euros, mas, tendo em conta a proposta do PSD, seriam mais 300 milhões do que aquilo que o PSD já estava disponível para atribuir. O facto aqui é que há uma injustiça que é verdade que foi criada pelo Partido Socialista, mas que ainda assim não há justificação para estarmos a distinguir entre polícias e, principalmente, temos que admitir que há um risco, ou seja, a vida dos PSP, GNR, está muito mais em risco na sua atividade normal do que, eventualmente, até na Polícia Judiciária. Nem sequer a justificação de que não há dinheiro? O dinheiro tem que aparecer de algum lado, não é? Mas isso aí é uma gestão que o Governo tem que fazer, são escolhas políticas que se fazem e a partir do momento em que foi criada esta discriminação tem que se trabalhar no sentido de se ultrapassar essa injustiça. Agora, nós sabemos da parte dos sindicatos, pelo menos daqueles com quem nós tivemos contacto, foram alguns, que existe alguma flexibilidade no sentido de não ter que ser um valor a ser pago já neste instante na totalidade, pode ser feito de forma faseada, desde que haja o compromisso de efetivamente se chegar ao valor que eles reivindicam, que foi aquele que o Chega propôs. Alguém duvida neste estúdio lá em casa que qualquer sindicato assinava de cruz um aumento mensal de 300 euros por mês? Mas o ponto é que continua a haver discrepâncias muito grandes. O esforço é muito grande, é um esforço. Porque foi criada uma injustiça. Foi, e sejamos mas vocês estão a manter. E depois é olhar o próprio para, sistema, não é o adequado. Olhar para o sistema. Vocês mantêm uma vertente variável e fixa. A responsabilidade desta... Eu pergunto, preferia dar os 1.000 euros de subsídio de risco à PSP e não ter a isenção de impostos na aquisição da primeira habitação por parte dos jovens? Isso são opções que o Governo deve fazer. E é a AD que está no Governo. Cristina, e agora deixe-me recordar há pouco. Diga ao país onde é que ia buscar os 600 milhões de euros para pagar isso. Daquilo que o Luís Montenegro disse ou não disse. Luís Montenegro comprometeu-se a negociar. Obviamente as pessoas, quando ouvem que se quer negociar e que é para se acabar com uma injustiça, criam uma expectativa de que efetivamente haverá uma equiparação. Mas Nuno Melo, isso, não dizia negociar, dizia vou equiparar. Publicamente, e aliás hoje mesmo no debate foi mencionado a sua informação pública, foi julgo numa das redes sociais, a dizer que era uma justiça que tinha que ser acabada e que tinha que ser equiparado, sim. Aquilo que o PSD está a fazer não só é não cumprir com aquilo que eram as expectativas que foram criadas junto das pessoas em período eleitoral, como também mantém o regime atual de termos um sistema que tem uma componente variável e uma componente fixa, em que não só entre polícias há umas que, pelos vistos, valem mais do que outras, como dentro das próprias instituições, aqueles que têm um vencimento superior e que, naturalmente, também são aqueles que estão menos no terreno e são aqueles que estão menos sujeitos ao risco, continuam a receber mais do que os outros. Os agentes, que normalmente estão na rua, que são aqueles que, tal como disseste há pouco, que acodem às primeiras situações. Mas então acha que a PSP tem mais risco do que a Polícia Judiciária, é isso? A PSP tem mais risco, claro que tem. Assumindo de uma vez que querem instrumentalizar as forças de segurança. Desculpe, não é verdade, os dados são muito evidentes. Ainda hoje eu disse no plenário também, das cerca de 1.300 agressões que houve no ano 2023 relativamente a polícias, 950 eram de agentes da PSP. Sim, isto é um número esmagador. Desculpe, isto é evidente que é um risco muito superior. Os senhores são os donos do património da defesa nós não dos achamos nada. polícias e da O que GNR. nós achamos é que estamos na rua, que ainda ouvimos Chega as não pessoas. Existia. Naturalmente, quando eu também, antes do Chega não 1985 eu também não existia. E já o PSD foi sempre o garante da defesa da autoridade do Estado. Muito bem, mas e eu, particularmente, e o PSD esteve sempre ao lado das forças de segurança e não está ao lado das forças de segurança. Está a fazer o que é possível. Há pouco o deputado Hugo Soares colocou aqui nesta discussão a questão da instrumentalização das forças de segurança. Obviamente que eu não tomo partido, como eu não tomo partido em nenhuma das questões que são aqui colocadas, mas há um facto. O Chega apelou a uma grande mobilização de polícias para assistirem à discussão deste projeto. É o chefe dos sindicatos. A mobilização correspondeu àquilo que esperavam? A mobilização correspondeu, depois a concretização é que não, porque de facto aquilo que se viu hoje na Assembleia da República foi absolutamente escandaloso. Foi diferente de quando são, como dizia o deputado Hugo Soares, quando são escolas que estão à porta? Eu nunca tinha visto uma situação deste tipo acontecer. Houve pessoas que demoraram 3, 4 horas a conseguir entrar, houve algumas que não entraram sequer. E, portanto, os procedimentos não podem justificar tudo. Mesmo que os procedimentos sejam de segurança? Os procedimentos são de segurança, mas também já havia informação de que as pessoas iriam estar, que iria haver uma forte adesão, digamos assim. E eu posso lhe
dar um exemplo muito concreto. Um dos momentos em que as pessoas ficaram impedidas de entrar porque tinham acabado as credenciais. Quer dizer, isto é impossível, não é? Pois tiveram que estar à espera que se encontrassem mais credenciais na Assembleia da República. E, portanto, temos que ver que a Assembleia da República e os seus processos têm que ser mais ágeis, de forma a não impedir que cidadãos exerçam um dos seus direitos, que é estar ali e assistir ao plenário. Deixe-me só acrescentar mais uma coisa relativamente a esta questão da instrumentalização, que não há instrumentalização nenhuma. Aliás, inicialmente até foi criada uma plataforma. Honestamente, acho que hoje em dia já não se pode falar em plataforma porque houve uma desagregação, houve vários sindicatos que abandonaram e não sei como é que o PSD está a pensar a resolver esta parte, como é que vai fazer as negociações, se só vai negociar com uns, se não vai negociar com outros. Mas independentemente até disso, isso estão a é conseguir natural destruir que a unidade que estava a haver na projetos negociação em debate, ou quando há debates que dizem respeito a determinadas categorias ou setores de atividade, que essas pessoas sejam chamadas a assistir. Acontece com os professores, acontece com o pessoal da saúde, acontece com os estudantes, quer dizer, é absolutamente normal e razoável. O Chega não faz aqui qualquer instrumentalização, o Chega simplesmente ouve e dá resposta àquilo que são muitas das reivindicações dos polícias. Admito que não sejam de todos, mas há de facto uma grande percentagem dos polícias que se revê naquilo que o Chega defende. Que havia uma lógica em que cada uma daquelas pessoas, ou alguma daquelas pessoas, muitas daquelas pessoas, o pote, como vimos, estava cheinho, qual pote? Levassem O André uma Ventura moeda entrou, de 1 cêntimo. aquele pote entrou e, portanto, logo os de procedimentos início. de segurança são para E, ser portanto, cumpridos isso não tem qualquer com ligação. toda a gente. Claro e como que sim. viu, A Assembleia ele da estava República à vontade. tem que Sabe qual é a estar grande diferença, preparada Cristina? para Deixa-me só quando as dizer uma coisa. galerias Sabe abrem, qual é a as diferença? pessoas poderem entrar e Eu vou assistir ao dizer plenário. qual é a diferença. E sabem que isto é É verdade. que eu não consigo instrumentalizar o sentimento das pessoas. O sentimento As das pessoas é forças de e revolta os para com serviços de aquilo que tem segurança sido e este tantos outros entendimento setores ou de falta atividade merecem melhores condições, Naturalmente. melhores Claro salários que sim. e uma vida digna e a Muito nossa bem. proteção. Estamos de E a acordo. diferença é que eu tenho respeito por isso e sou incapaz de instrumentalizar as dificuldades que as Ninguém pessoas sentem. instrumentalizou Muito ninguém. obrigado. Não, E que é assim, muito é obrigado uma aos ofensa dois. dizer que as pessoas É isso. foram Muito obrigado aos instrumentalizadas. dois por terem E é vindo. isso que nos obrigada. para. Acaloradamente continuar um debate que também tinha sido acalorado no Parlamento. Muito obrigado aos dois e muito boa noite.